Oi, espectador, espectadora do Bom de Ler. Hoje eu vou apresentar para você o livro Essa Menina, da editora Alfaguara, escrito pela Tina Correia, uma autora sergipana que mora atualmente no Rio de Janeiro. Essa Menina é um livro delicioso, um livro muito gostoso, agradável de ler, que parte das memórias da narradora. Então eu vejo nesse livro um livro que celebra com muito sucesso a memória, as recordações, as lembranças como fonte para a literatura, né? Então é uma menina que nasce numa cidadezinha chamada Parapiranga, numa cidade do Nordeste, e ela vai falando das lembranças, vai contando as lembranças dela, como é que era a vida dela nessa cidade. O pai era um alfaiate que trabalhava numa loja de tecidos e viajava muito. Como leitor, você vai depois descobrindo toda uma outra camada da história, que também passa por um contexto social e político do Brasil, mais ou menos na década entre 40 e 50, tem esse pano de fundo também nesse contexto político. Mas o que é o básico ali é a história dessa menina, das lembranças que ela guarda, né, da infância dela até o começo da vida adulta. A Tina recria de um jeito muito especial esse ambiente em que o leitor reconhece os cheiros, os sons, a paisagem, o sotaque nordestino. Ela faz isso de um jeito que o leitor se sente colocado em cena. É como se você vivenciasse também toda essa cultura do Nordeste. Eu queria ler para vocês aqui como é que ela conta, essa narradora, o próprio nome, né, de onde surgiu esse nome que ela se diz, que ela se autonomeia Essa Menina. Então, é um trechinho assim: eita que essa menina nasceu uma coisitinha de nada, magrinha, feinha, uma titica de gente, só pele e osso, meio branca, meio preta, meio índia. Assim, meio barro, meio tijolo. Os olhinhos pretinhos espreitavam a gente que nem jabuticaba no pé. Vivia contando orgulhoso minhas façanhas para os amigos. Olha só o que essa menina faz. Essa menina já fala tudo. Essa menina já sabe engatinhar. Essa menina já sabe andar. De tanto ouvi-lo referir-se a mim como essa menina, deduzi que esse era o meu nome. Sempre que eu queria alguma coisa, dizia: essa menina quer dormir, essa menina tá dodói. Durante a leitura Essa Menina, eu fui várias vezes ao dicionário, algo que eu gosto de fazer, esse passeio pelo dicionário, e esse livro foi um livro que me fez ir muito ao dicionário, procurar palavras que são da língua portuguesa e que eu não reconhecia, como fifós, califon, empelicada. Então foi muito gostoso também esse outro passeio, né, pela língua portuguesa através dessa cultura do Nordeste. O livro da Tina é um passeio e uma bela homenagem à nossa porção nordestina, né? Todos nós brasileiros temos a nossa porção nordestina e ela celebra isso, homenageia isso de um jeito muito bonito. É um livro que você sente muito prazer em ler, é como se estivesse ouvindo a história, alguém contando para você, né? Ela tem muito essa pegada da oralidade também. Então vale a pena, conheça Essa Menina, da Tina Correia. A minha infância tinha poucos livros. Não era aquela pobreza imensa, mas era uma família pobre. Agora, tinha uma cultura oral muito, muito grande, preservada pelos avós, pelos tios. Tinha uma cultura popular, cultura de cordel, muito cordel, e cultura oral mais, né? Pouquíssimos livros. O que contavam muita história para você? Muita história, muita história. Era um bate-papo maravilhoso. E como se mentia, como se inventava. Era bom demais. Aí eram pouquíssimos livros. Aí veio a paixão. Meu pai, depois que se formou, ele fez direito. Ele também teve uma trajetória muito bonita. Ele foi bem pobre, depois foi vendedor de loja, depois foi contador, depois alfaiate durante muitos anos e depois fez direito. E aí chegaram os livros mesmo. Aí sim eu tive o primeiro contato com os livros
que ele comprava para ele, que era de direito. E eu ficava fascinada com os livros que chegavam, que eu via lendo. Minha mãe era analfabeta funcional, é o termo, né? Quando você mal escreve o nome e algumas palavras. E ela tinha muita vergonha disso. Ela não escrevia, ela fez uma carta, eu acho, que na vida dela, para a gente. E meu pai era compulsivo por educação. Ele dizia, olha, se vocês não estudarem, ele chegava a ser agressivo. Então, tinha uma exigência muito grande. A exigência era tão grande que que tem cenas que eu não vi, mas ouvi da minha irmã, quando ele esteve preso, ele era do Partido Comunista, quando ele esteve preso, ele tomava a lição da minha irmã na cadeia e do meu irmão. Quando eles iam visitar? Quando ia visitar, quando era dia de visita. Ele perguntava. Então você vê o grau de exigência, né? O livro é para minhas irmãs, para minha família, lógico, para o Nordeste, é o Nordeste. Pesquisei muito Câmara Cascudo e descobri que quase tudo que eu ouvia na infância, que minha tia contava como uma história que ele inventou, estava em Câmara Cascudo, Silvio Romero. Os causos. Causos, os causos todos. Aí eu descobri que era tudo folclore. Mas já descobri adulta, né? Quando comecei a estudar mesmo na Faculdade de Letras. E aí também com o livro emprestado, também não tinha dinheiro para comprar. E aí depois que eu consegui ter livro, aí foi a compulsão. Aí foi eu não posso ver um livro. Agora, a cultura popular, ela não precisa do conhecimento. A Patativa do Assaré, não me consta que Patativa do Assaré tenha cursado faculdade. E tem coisas lindíssimas dele, lindíssimas. E muitos cordéis, muitos repentistas, eles têm uma habilidade, têm uma facilidade de rima rica, que é próprio do trocar, do falar, da comunicação. A agilidade. É muito mais comunicativo. A gente se abraça, a gente se aperta, a gente se empurra, a gente se bate, a gente se conversa. E isso também, isso enriquece muito. Uma cultura mais afastada, como eu tenho visto alguns países, as pessoas mais fechadas, que acham até estranho a gente chegar abraçando e beijando, dando cheiro. É próprio do Nordeste. O Nordeste é muito, muito próximo um do outro. Da mesma maneira que é muito próximo na solidariedade, no amor, na dedicação. A mulher vai parir numa casa, a vizinhança inteira fica de plantão. Hoje. Se a parteira, quem não tem condição de ir para o hospital, se a parteira não chegar, qualquer um sabe fazer um parto ali, porque já teve vários filhos, ou já assistiu vários. Então, eu acho que isso é cultura. O Nordeste é cultura. É uma cidade da Bahia, bem colada em Sergipe, com uma proximidade muito grande. E com o termo indígena, que eu tenho uma paixão também muito grande. A minha família também tem uma origem indígena. E ouvia muito no alto-falante Paripiranga, os recados, quando eu era criança. Olha, Dona Fulana, Dona Maria, sua filha Zefinha avisa que já teve menino. É uma menina. A coisa mais maravilhosa é isso, ela já teve menino, é uma menina. Ter menino é uma expressão que ainda hoje se usa lá. É machista, descobri depois de crescido. Porque fala como Quando você está grávida, você vai ter menino. Assim. É? É. Quando eu descobri aqui no Rio, quando eu vim para o Rio, que havia essa expressão, eu achei que todo mundo falava assim. Quando eu vim da aula, vim estudar aqui, dava aula, estava grávida do meu primeiro filho e disse que ia ter menino. Vou ter menino. Como é que você sabe que é menino? Eu falei, não, eu não sei. Mas como você disse que vai ter menino? Porque eu vou ter menino. Quer dizer, eu vou parir. Ter menino é parir. O Nordeste é de uma delicadeza que só um mandacaru, só você vendo a flor do mandacaru para perceber o que é o Nordeste.
O mandacaru, aquela flor, é como uma rosa. Tem espinho, mas quando a rosa brota, é uma beleza. Então você tem que entender isso. O Nordeste é uma rosa, é um mandacaru. A flor do mandacaru, ela dura pouquíssimo. Então, se você não prestar atenção nela, você perde. Ela dura uma noite, um dia. É muito frágil. É muito linda e muito frágil. E o Nordeste é muito delicado. O Nordeste não é só o lado de sobrevivência, de você lutar pela sobrevivência e lutar mesmo, com faca, com facão. O Nordeste não é só facão. O facão também serve para cortar o coco e beber a água. Não é só miséria. Não é só também, miséria. né? Na miséria você tem coisas lindíssimas. A miséria, ela não é de todo só miséria. Ela é miséria por uma contingência, por uma circunstância. Mas as pessoas são exatamente iguais. E eu queria homenagear o Nordeste porque é só sobre o que eu sei falar. Eu não posso falar sobre o Sul. Eu não sei. Eu conheço a cultura do Sul. Eu aprendi que os pestes que a gente chama, menino peste, sai para lá é piá. No Sul é piá, os piazinhos. Chama meus piazinhos. Então, o Nordeste, eu queria muito homenagear os meus escritores, e eu nem disse todos. Câmara Cascudo, Jorge Amado, Gabriel Garcia Marques, que eu amo, adoro, adoro. A Clarice Lispector. Mas e a ideia da escrita? Quando é que surgiu? De ser escritora ou de escrever um livro? Era um escrever sonho. um romance? É um sonho de todo mundo que ouve história, quer escrever. Você acha que vem daí, né? Eu acho que vem daí. De ouvir histórias, né? Ouvir história, de você repassar, quem conta um conto aumenta um ponto. Quando você conta a história, você já imprimiu a sua vivência. Quando o outro repassa, a história já vai modificando. É como telefone sem fio. Quando eu estudava letras, eu queria escrever. Mas eu sabia que eu não tinha como escrever, sobre o quê. Aí só me vinham essas histórias que eu sabia. Eu falei, pô, isso não interessa a ninguém aqui, todo mundo conhece. Eu queria que alguém que lesse. No mestrado eu fiz um curso que era uma oficina de criação. Aí eu escrevi uns textos que já estavam escritos, mas que eu aprimorei para entregar como trabalho de classe. E o professor gostou, adorou, deu a nota máxima. Quando eu fiz jornalismo, peguei esse texto, aumentei. Aí a professora aqui disse, todo mundo tem que fazer um livro no final. Eu falei, poxa, eu vou aumentar o meu. Aí aumentei o meu, eu contei mais mentira, né? Contei mais história. Aí ela fez um elogio, disse, olha, faça como a Clarice Lispector, ouse, mesmo que não importa o outro, ouse escrever. Aí eu fui aos poucos, aumentei, fiz um livrinho maior. No final, eu consegui escrever o livro do jeito que eu queria. Muito, muito, não tive pressa nenhuma. Eu não sei, acho que foi em alguma entrevista que a gente leu, falaram quantos anos? Mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Mais. É real? É real, é real. Mas é o livro que eu estou construindo há muitos anos. Que acho que eu estou construindo desde o momento em que eu decidi escrever. Eu comecei a guardar as memórias de propósito. Porque tem coisas que você quer esquecer, tem coisas que eu não quero. Mesmo as que me magoam, tem coisas que eu não quero esquecer. E depois, aí joguei no livro, de alguma forma. E o livro, para ele ter um lastro, eu roubei a história do Brasil, né? O suicídio do Vargas. Aí joguei que a menina fica de mal do Getúlio Vargas, acho ótimo. Troquei de mal com Getúlio Vargas, com Getúlio, né? Troquei de mal com Getúlio. Porque na minha casa, e como meu pai era do Partido Comunista, durante muito tempo eu via 3 fotos na penteadeira da minha mãe. O Nordeste pobre tem isso. No quarto do casal tem a penteadeira da mulher, a cama do casal e o camiseiro, que é só para o homem. E na penteadeira da minha mãe eu via 3 fotos. Muitos anos depois, eu já morando aqui no Rio, essa minha irmã que veio me visitar, perguntei para ela, tinha 3 fotos na penteadeira da minha mãe.
Um homem, uma mulher e uma criança com laço de fita. O que é isso? Aí ela disse, era Olga Benário, Prestes, e era Olga Benário, Prestes e Anita Leocádia. Foi a campanha que a dona Leocádia, a mãe do Prestes, fez para libertar Olga e Anita lá no exterior. E repercutiu aqui, que ela mandou as fotos para aqui. O Partido Comunista fez as fotos e distribuiu, e meu pai tinha aquilo como santuário, ele era do Partido Comunista. E eu nunca entendi por que a gente não tinha fotos, e aquela menina tinha. Então, é como diz o Leonardo Padura, eu li uma entrevista dele, ele dizendo, eu não sei escrever, não sei inventar. Eu pego a história e transformo e reconto. Eu acho também que a gente não cria, o escritor não cria. A gente não tem essa capacidade de criar. O Garcia Marques, uma vez ele escreveu também Macondo. De onde, o que tem de Macondo em você? Ele disse, muito de mim, porque Macondo eu me inspirei na minha vila, nas pessoas que eu conheço. É minha inspiração, são reais e irreais. E toda história rende um belíssimo romance, inclusive a pessoa que não tem história nenhuma para contar. Se existe uma pessoa que não tem nada para contar, eu me deparei com várias pessoas dizendo, eu não tenho nada para contar. Tá, então eu vou começar contando isso. Como é que você não tem nada para contar? Você não tem nenhuma lembrança, aí começa a puxar para a sua lembrança. O que te dá mais raiva, o que lhe dá mais tristeza, mais alegria. E a visão, aí você começa a construir o romance, a visão das pessoas sobre aquela outra pessoa, difere totalmente. Você não conta a mesma história. Eu perdi esse texto várias vezes, os originais. Perdi em ônibus, perdi em metrô, o computador pifou, levou tudo. Aí eu começava a escrever, aí eu descobri que você reescreve com a lembrança que você tem e você retoma, e você refaz. Então, de qualquer história, uma pessoa que não fala, que não ouve, que não diz nada, que é surda, que por isso é muda, por isso não quer sair, não se compromete, não quer se envolver, tem uma história fantástica em torno dela. O dentro da pessoa é uma ebulição. Então, qualquer um escreve, qualquer pessoa escreve.